Você sabia que apenas uma atitude pode mudar a sua vida da água para o vinho? Pois é, foi isso que aconteceu comigo e eu vou compartilhar com você hoje essa história que parece assim de filme, né? Uma atitude movida por alguma das 24 forças de caráter tem poder para mudar vidas da água para o vinho. E isso aconteceu comigo e eu vou contar para vocês como é que foi essa história, né? O ano era 2010, eu me encontrava noiva, fazia 7 anos, mas era um noivado furado, sem futuro. A gente nem fazia planos para o casamento, nada disso. Era uma relação que me adoeceu, né? E me empobreceu, porque eu fiquei distante de mim mesma, distante de Deus, distante dos meus amigos, da minha família. Eu fiquei totalmente voltada para o meu ex-noivo, que é o que ele queria, né? Ele queria minha atenção 100% para ele. E aí eu errei nesse sentido, né? Mas quando eu fui ver, já era tarde demais. E aí então, um belo dia eu tava lá, falei, deixa eu entrar no computador aqui para ver meus e-mails, né? E tinha um e-mail escrito Diz que Jesus, né? E eu falei, nossa, esses crentes não desistem, né, de ficar evangelizando, até por e-mail. Peguei e deletei. Aí no dia seguinte, o mesmo e-mail, Diz que Jesus. Aí eu tive uma atitude curiosa, porque a curiosidade é uma das 24 forças de caráter que habitam em nós. E eu tive essa atitude de ligar para essa pessoa, né? E era uma mulher maravilhosa, uma cristã autêntica, ela estava realmente querendo salvar vidas. E ela não sabia, mas naquele instante ela estava começando a salvar a minha vida, né? E se eu não tivesse tido aquela atitude curiosa, eu não teria conhecido a Silvia, né? Então, a Silvia, eu contei para ela, né, como é que estava a minha vida. Ela falou, vou te pegar aí hoje à noite para levar na minha igreja. Vamos lá, vamos fazer oração por você e tudo mais. E aí me levou. E lá eu tive uma outra atitude, só que uma atitude humilde. A humildade é outra força de caráter que habita em nós. E eu ajoelhei, mesmo sem força para me levantar depois, eu simplesmente me ajoelhei em atitude de humilhação perante Deus. Não perante as pessoas, mas perante Deus. Eu me humilhei, falei, Deus, eu cansei de ser autossuficiente, eu cansei de pegar tudo no peito, cansei de me apoiar na minha própria inteligência, eu cansei de fazer tudo sozinha, estou sobrecarregada, estou doente, eu estou precisando desmanchar esse noivado e eu não tenho coragem para isso, eu não tenho forças para isso. Me ajuda, muda a minha vida, meu Deus, que se o Senhor fizer isso eu vou te seguir para sempre. E aí eu levantei com a ajuda lá da Silvia na igreja, terminei de assistir o culto e ela me deixou de volta em casa. No outro dia ela me convidou para assistir um pregador americano, um conferencista, né, o Mike. Ele fala sobre sabedoria. E aí ela me pegou novamente e fomos lá na igreja dela assistir o Mike pregar sobre sabedoria. Ali então eu entendi que o que estava me faltando não era dinheiro, não era saúde, não era nada do que realmente eu olhava e via que estava faltando. Estava me faltando sabedoria para discernir o que era certo e o que era errado fazer, né? E que aquele relacionamento era o mais errado possível, né? O relacionamento mais errado que eu tive na vida, né? Foi esse. E durou tempo demais, e se eu tivesse tido sabedoria desde o início, eu não teria perdido 7 anos da minha vida ao lado da pessoa errada. E aí então eu fui agraciada pelo Mike com esse conteúdo que ele disponibilizou para mim,
e a gente manteve contato pelo Twitter, e ele pegou meu endereço e me mandou todos os livros dele traduzidos para o português, tudo sobre sabedoria. Eu passei 3 meses lendo tudo, devorando aquele conteúdo todo, maravilhoso, abençoadíssimo, né? Que me ajudou muito. E aí, então, na outra semana, era a vez de assistir o Mike numa outra igreja. Então, eu já estava mais fortalecida pela sabedoria, convidei meu ex-noivo para ir comigo, ele falou, eu vou te levar, mas vou ficar do lado de fora. Detesto esses crentes, você sabe disso. E eu falei, tá bom, vamos lá. E aí levei ele para a igreja, chegou lá, eu falei, não, vamos entrar, ele é diferente. Você vai ver que ele prega sobre sabedoria. E aqui no Brasil não tem ninguém pregando sobre sabedoria. Então você vai ver que o conteúdo dele é inovador, é diferente. Aí ele pegou, entrou e ficou lá comigo assistindo e ficou vendo, né, que realmente o conteúdo era excepcional. E aí na hora que passaram aqueles envelopes, né, colhendo para colher dinheiro, né, de ofertas ou dízimo, na hora eu tirei a minha aliança de noivado e coloquei dentro do envelope do dízimo. Foi uma outra atitude que eu tive, uma atitude corajosa, né, e uma atitude sábia. Então, coragem e sabedoria são outras forças de caráter também que habitam em nós, que eu expressei ali naquele momento através dessa atitude corajosa e sábia. E aí, então, ele me viu pondo a aliança no envelope, ele falou, o que você está fazendo, Yara? Eu falei, uma aliança com Deus, porque a minha aliança com você acaba aqui. E acho que sumiu o chão, né, debaixo dele naquele momento. Terminou o culto, viemos para casa e eu já estava chorando, ele chorando. E os dois lá com muita dificuldade de se desgrudar, né? E porque a gente vivia uma codependência emocional um do outro, essa que é a verdade. E aí então me deixou em casa, depois ele ficou me ligando mais umas 6 vezes ao longo daquele dia, tentando me fazer desistir, mudar de ideia, né? Mas eu me mantive firme, forte, porque quando eu decido é para valer. E aí então a minha decisão já havia sido tomada com base na sabedoria, então eu não ia mudar de ideia, jamais. E aí de lá para cá, o que aconteceu? Eu passei 3 meses sendo mentorada pelo Mike Murdock, tive uma experiência incrível, né, com esse mentor, que ele foi para mim durante 3 meses, me mandou todos os livros, eu tirei todas as dúvidas sobre sabedoria, sobre a minha vida, sobre a vida como um todo, né, como que a gente deve viver com sabedoria. E aí então minha vida começou a mudar, e aí então de lá para cá minha vida mudou radicalmente, eu desmanchei dele, tive coragem mesmo, após as investidas dele para eu voltar, eu me mantive firme e forte, desmanchei dele sem nenhuma vontade de voltar, sofri, passei 3 anos com depressão por causa disso, sentindo a falta dele, porque eu amava ele, né? Mas realmente eu escolhi a minha família, minha mãe já estava bem idosa, minha irmã é deficiente intelectual e auditiva. Falei, daqui a pouco minha mãe não vai estar mais aqui, eu vou cuidar da minha irmã até o fim, né? Porque esse meu noivo, o motivo do meu término, né, é que um dia ele falou assim para mim, Yara, eu quero que no dia seguinte que a sua mãe morrer, você interne a Kátia numa clínica de doentes mentais, porque eu vou casar com você, mas não quero levá-la para morar conosco. Então imagina, né? Na hora eu peguei e falei para ele, né? Ex-irmã e deficiente não existe, mas ex-noivo existe a partir de agora, né? Adeus. Então, realmente foi muito difícil ouvir isso da pessoa que eu amava, da pessoa que eu pensei que ele
por 7 anos convivendo com a minha irmã, com a minha mãe, né? Ele tinha respeito e lealdade para com a minha família, para comigo, e ele não tinha, né? Depois que falou isso, eu vi que não tinha, que era tudo de aparência. Então, realmente, eu fui salva pela sabedoria e pela coragem, né? Pela humildade e pela curiosidade. Então, essas 4 forças de caráter eu expressei através de uma atitude que eu tive, né? Eu me movi através dessas forças e colhi as recompensas que Deus tinha para me dar por eu ter expressado essas forças. Então eu vim aqui dar essa dica para vocês, que vocês toda semana eu vou vir aqui falar sobre as forças de caráter, como uma simples atitude dá para mudar a vida em 24 horas, a minha mudou em 24 horas, minha vida, de repente, né? E vocês também vão conseguir ter a vida mudada rapidamente, como eu tive a minha, tá? Mas tem que expressar as forças de caráter, porque Deus deu essas forças que é pra gente usá-las a nosso favor, a favor de Deus, do propósito que Ele nos deu e a favor do próximo. E a partir dos próximos vídeos eu vou explicando melhor como é que elas funcionam e como você pode expressá-las também. Então fica a dica, tá bom? Use as forças de caráter através de uma atitude, expressando essas forças, e você vai ver o milagre acontecer. Até o próximo vídeo. Tchau!